Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IH Talks. Eu sou Camila Pérez e vamos ao convidado especial de hoje, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais para não perder nada. Ele é violinista, professor de violino e membro do programa de pós-graduação em música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já foi solista e espala de várias orquestras Brasil afora. Tocou para o Papa Francisco, é diretor artístico da Camerata Paraíba e do Quinteto Uirapuru. Rúker Bezerra é uma referência na música brasileira, especialmente na valorização da música armorial e na formação de novas gerações de músicos. Que prazer ter você aqui com a gente, Rúker. Prazer todo meu, Camila. Muito obrigado pelo convite aí do IH Talks, nesse palco aqui que já me é tão caro e me sinto realmente em casa aqui. Queria começar lá na tua infância ainda. Você cresceu numa casa, num lar, uma família, na verdade, que valoriza muito a arte. Queria saber como é que foi a tua infância, a que tipo de arte você era exposto já desde cedo? Meu pai, final dos anos 70, anos 80, eu sou de 1970. E assim, a minha infância toda, meu pai era um homem de teatro, é um homem de teatro, das letras e tal. E nos anos 70 não existia ainda o espaço cultural e toda a efervescência musical da orquestra sinfônica, dos músicos que vinham convidados, eram tudo no Santa Rosa. Então ele, enquanto diretor do Santa Rosa, então eu tinha acesso muito tanto eu nem imaginava que eu ia tocar violino, mas assistia a orquestra. Me lembro muito do projeto Pixinguinha. Então, assim, foram várias vezes, por exemplo, que os convidados nacionais vinham e depois papai fazia um jantar lá em casa, depois do show. E, assim, aí eu convivia com Sivuca, com Bete Carvalho, com Nelson Cavaquinho. Não tinha nem ideia do tamanho dessas pessoas. Mas eu acho que, de repente, fica ainda alguma coisa, fica essa sementinha aí do viver musical. E daí para ingressar na música foi um pulo, né? Quando foi que você começou a estudar música de fato? Assim, qual foi o teu primeiro instrumento? Tudo começou com o AVC do meu pai. Em 1980 ele teve um AVC, teve que ir para São Paulo fazer uma cirurgia de grande porte e tal. E assim, como ele trabalhava muito, ele além de ser funcionário do Banco do Brasil, ele era diretor do teatro, ele fazia peça de teatro, viajava pelo interior. Na época o Mobral tinha uma linha de investimento em peças teatrais e tal. Então, quando ele teve o AVC, ele teve que passar 6 meses em casa, em recuperação. Então, nesses 6 meses foi quando eu posso dizer que eu conheci melhor meu pai. E foi aí onde ele me mostrou as coleções que ele tinha de música clássica, os livros, ele me dava livros para eu ler, para depois a gente comentar, porque ele tinha que ficar em casa, não podia sair. E numa dessas ele tinha um violão lá e eu disse, rapaz, e esse violão? Aí ele disse, eu vou te ensinar. E ele começou a me ensinar umas coisinhas assim, e o que ele sabia era muito pouco. Então, eu achei que eu demonstrei uma facilidade assim no violão, e ele disse, rapaz, você tem que estudar violão. Aí na época um professor da minha escola aqui, que nem existe mais, o IPEP, ele tinha uma academia ali na Epitácio Pessoa, uma academia de yoga, de coisa e tudo, e ele dava aula de violão popular. E aí eu fui para lá ter aula com ele, com o Roberto Araújo, meu amigo, e comecei a aprender as coisas lá, tudo, e ele disse, rapaz, você devia estudar para valer mesmo. Na universidade tem uns projetos de extensão lá e você vai para lá para estudar música. Então, isso lá por 1981, 82. E aí eu fui para a universidade para estudar música, para estudar violão. Aí pronto, entrei no violão clássico, no violão erudito. Aí estudei ainda uns 3 anos e era muito bacana assim, o violão. Você gostava do violão? Não, é porque eu não estudava e dava conta. Aí, era muito bom. Eu não estudava nada e o professor super me elogiava, porque eu tinha uma sabia facilidade. que eu tinha uma facilidade. Aí até que a falecida professora Isabel Buriti estava com a missão de retomar a orquestra jovem.
que fomentaria, a ideia era de fomentar a orquestra sinfônica. Isso estava ali para começar o segundo governo de Tarcísio Buriti, que foi um grande incentivador da orquestra. Então, ela juntou o projeto Espiral, que funcionava no Espaço Cultural, juntou com os projetos de extensão da universidade para montar a orquestra. Então, como tipo flauta, oboé, tudo são poucos, e as cordas são muitas, eles começaram a catar gente para as cordas, porque não tinha gente suficiente, não tinha aluno suficiente. Aí já era 85, acho 85, 86. Aí eu lembro muito que eu fui para tocar uma audição de violão. Na época o departamento era lá nas Trincheiras, lá no centro. Aí lá tocando, né, aquela coisinha toda arrumadinha, parecia uma almôndegazinha assim tocando. Aí toquei assim, toquei bem, né, o pessoal aplaudiu. Aí tava a professora Isabel na porta, tipo, me esperando. Eu sabia quem era ela, porque era a irmã do governador, tal, aquela coisa, a professora. Aí ela me pegou literalmente pelo braço. Aí disse: "Você quer morrer de fome?" Eu disse: "Oi, quer morrer de fome? Continue no violão. Agora, se quiser ser músico de verdade, tem que pegar um instrumento de orquestra." Aí eu disse: "Oi, não, vem cá." Aí já foi me puxando pelo braço. Tinha a musicoteca, que era onde tinha os instrumentos, ficava lá. Aí ela disse: "Daqui a 1 hora eu volto." Escolhi um instrumento. Aí me trancou literalmente lá dentro. E eu, um moleque de 13, 14 anos, aí fiquei olhando, esse negócio maluco. Mas enfim, aí tinha uma flauta montada lá, e eu já tocava chorinho, essas coisas tudo. Eu digo: flauta é bom. Aí dei umas 3 sopradas, não saiu o som, a vista escureceu, eu fiquei tonto. Eu digo: não rola pra mim. Aí vi um violino. Aí eu disse: "Rapaz, o violino." Aí lembrei de um disco que meu pai tinha me mostrado, de um concerto de violino. Eu achei aquele som bonito, eu disse: "Pronto, é esse aqui." Aí pronto, peguei o violino e saí. Já faz aí o que, uns 40 anos mais ou menos. Aí tô tentando tocar ainda ele até hoje. Tentando, né? Qual foi assim o teu primeiro trabalho formal com música? O primeiro trabalho formal, assim, que eu lembro que eu subi num palco e ganhei um cachê e fui aplaudido. Projeto Boca da Noite, em novembro de 1984. Ainda era no Cavaquinho, era um espetáculo chamado Show da Terra. Então a gente tocava chorinho, eu tocava chorinho, aí tinha uns poemas. A segunda parte do show era um poema de meu pai, e que ele era musicado ao vivo. Então aí falava, a gente estava no período da redemocratização, e aí quando falava da anistia, da boa anistia, aí eu cantava o Bêbado e o Equilibrista, tal. Aí era muito bacana, e tocava, solava umas coisas lá. E foi aí, novembro de 84, ganhei meu primeiro cachê, foi maravilhoso. Comprei uma camisa lá na Mesbla, foi, alternativa. E aí depois disso fez universidade de música? Aí depois disso, aí teve essa passagem aí do violino, aí entrei na orquestra infantil B. Já como eu entrei depois, assim, depois eu digo assim, normalmente entrava criança. Então eu tinha já 13 para 14 anos, modelo XL. Então assim, eu era da orquestra infantil B, porque eu não tocava, eu estava começando, né? Sim. Então assim, a pessoa mais madura era a Spala da orquestra B, que acho que tinha uns 7, 8 anos, e era pequenininha assim. Aí a orquestra tocava em semicírculo, aí era assim, o semicírculo assim, aí chegava eu assim, e terminava a orquestra. Era bem constrangedor, mas aí eu vi a infantil A, que aí tinha assim, hoje são meus amigos, tudo, eu achava que o máximo, eu digo: "Olha, meu sonho é chegar na infantil A." Aí assim, a vida toda da gente é assim, né? A gente sempre tem um sonho e tal para chegar. E aí, depois disso, a orquestra jovem, depois eu entro na universidade, já no curso de música, que foi outro momento marcante, né? Sim. Porque até então, por conta do AVC, por conta da minha prima médica neurologista, eu botei na minha cabeça que eu ia ser neurocirurgião. Aí você chegou a fazer vestibular para medicina, para medicina, né? Foi. Segunda opção, música. Na época eu podia fazer essas coisas, não tinha nem... Mas medicina por essa questão do teu pai eu e sempre... tal, ou por uma questão mais daquela ideia de que era uma carreira que você podia ter uma estabilidade melhor que música, ou isso nunca foi uma questão? Não, para mim nunca foi uma questão financeira. Para mim sempre foi um meio, a questão do dinheiro, jamais um fim. Eu queria, porque eu tinha essa coisa eu achava fascinante a coisa da saúde,
e de poder ajudar as pessoas de alguma forma. Só que aí, nesse meio termo ali, eu estou no segundo grau, hoje no ensino médio, aí eu faço concurso para a Sinfônica, a grande orquestra sinfônica de Eleazar de Carvalho, com salário que eu não sei precisar quanto seria hoje, mas assim, era dinheiro que eu nunca vi na vida, que eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Eu pegava o dinheiro, às vezes assim, aí tinha final do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro. Aí eu comprava um pacote e assistia o nosso Flamengo jogar e ganhar. Aí, enfim, mas assim, aí estava bom demais. Eu com 17 anos, ganhando meu dinheiro na Orquestra Sinfônica Profissional. Até hoje o mais jovem a ingressar na orquestra fui eu. E eu disse, mas rapaz, assim é medicina. Não, mas medicina é medicina, né? Vou fazer medicina. Então chega finalmente o terceiro ano e eu faço o vestibular. Para medicina. Na certeza de que botei a segunda opção música só para cumprir tabela. Não vou passar, porque eu estava estudando até o primeiro ano. Depois entrei na orquestra, aí fiquei estudando música e tudo. Mas enfim, sempre fui um aluno aplicado. Aí, para minha surpresa, saiu o resultado e eu passei. Para medicina. Para medicina, na Federal. Eu digo, rapaz, e agora? E agora? Esse foi um grande dilema na minha vida. Foi difícil. Para mim, Teu não. pai? Então, meu pai foi o cara que eu, na minha cabeça, eu sabia que eu não queria, que eu queria medicina, mas queria mais a música. Eu tinha aquela coisa, medicina qualquer um pode fazer, música não. Nem todo mundo pode fazer. Aí eu fui ali na época, na das pessoas, a Copeve. Aí eu estava na fila com o negócio todo preenchido e só faltava botar o X, primeira e segunda opção. Aí tudo preenchido e eu lá, rapaz, e agora? Primeira ou segunda opção? Primeira ou segunda? Não, é segunda. Não, mas, pô, medicina, primeira. Aí vi que eu tinha uma ficha. Talvez muitos dos que estão aqui assistindo esse podcast não sabem o que é uma ficha, mas eu tinha uma ficha e tinha um orelhão lá no negócio. Eu digo, vou ligar para meu pai. E a ficha era só 3 minutos, né? Sim. Aí liguei. E eu disse, lá em casa todo mundo estava sabendo e ninguém falava nada. Ninguém, nem minha mãe, nem meu pai. Meu irmão ainda falava, tu tem que fazer medicina, pô, tu é doida. Mas meu pai e minha mãe não falavam nada. Te deixaram livre para escolher. Aí eu liguei para ele, eu disse, rapaz, e aí, o que é que eu faço? Aí ele disse, criei meus filhos para terem autonomia, para decidir. Aí eu disse, bacana, ajudou muito, né? Aí eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte. Aí eu tive um insight assim na hora, já a ficha acabando a ligação. Aí eu disse, faz de conta que tu tem um amigo aí do banco e um amigo teu, ele, para mudar totalmente, assim, ele estava na dúvida entre fazer direito e artes, para não ficar um negócio totalmente diferente de mim, né? Então, ele passou nos dois. Que conselho tu daria ao filho desse teu amigo? Aí ele disse, aí tudo bem. Aí eu disse, diga. Eu diria para ele não ser covarde como eu fui e me vendi para o Banco do Brasil porque não acreditei no meu talento. Se ele tiver talento e acreditar, ele tem que seguir o destino dele. Aí, cheguei lá, orgulhosíssimo, segunda opção. Aí entreguei para a moça lá, aí ela olhou assim, começou na máquina de escrever, né, não tinha computador na época. Aí ela, tudo bem, tudo, né? Como assim? Aí disse, moço, o senhor tá louco? Eu disse, como? Não, tô não. O senhor quer acabar com a sua vida? Eu disse, não. O senhor botou errado aqui, meu Deus, rasurou o negócio. Não rasurei não, é a segunda opção mesmo. Aí tem um assistente social lá. Aí ela chamou o assistente social porque achou que eu estava em surto. Esse menino tá com algum problema, passou em medicina e quer ficar na música. Na música, pois é. Aí foi uma confusão, todo mundo me chamando de louco. Isso foi numa terça-feira e no sábado ia ter uma festa no IPEP para o pessoal que tinha passado no vestibular. E tinha uma faixa lá com o meu nome, uma faixa ali que ficava para apertar as pessoas. E eu já tinha decidido, já tinha feito lá o negócio. E aí? Foi uma sensação muito ruim. O povo me dando os parabéns e eu dizendo, ele sabe de nada, inocente, né? E assim foi. E aí entrou, você fez também uma parte dessa formação nos Estados Unidos. Fiz. Como é que foi essa experiência Primeiro fora? fui para a Itália, já no começo da graduação. A gente teve uma greve gigantesca aqui. Aí eu tinha uns amigos que estavam indo para a Europa. Aí eu disse, rapaz, eu vou também, eu quero estudar na Europa. Aí fui para lá,
fiz um concurso lá, cujo prêmio era uma bolsa de 4 anos, na Itália, no Conservatório de Parma. Aí fui e ganhei esse concurso e, beleza, passar 4 anos aqui. Até que eu descobri que o curso, na época, era modelo conservatório e não era reconhecido aqui como graduação. Aí, das duas, uma. Ou eu ficava lá para sempre, ou eu faria 4 anos lá estudando, voltava para aqui e eu era só ensino médio. Sim. Aí fiquei quase um ano lá, mas aí resolvi voltar. Aí fiz a graduação toda aqui. Aí quando eu terminei, já tinha mudado o governo, a orquestra estava muito decadente, assim, a questão de salário. Muitos bons músicos foram embora, porque o salário não estava mais atrativo. Aí eu decidi, disseram, olha, o negócio é ser professor universitário. Eu disse, mas eu nunca dei aula. Aprende, né? Aí não tínhamos internet nessa época, descobri um concurso na UFAM, Federal do Amazonas. Aí fui para lá. Fui para lá, para Manaus. Eram 7 vagas para 7 instrumentos. Chamei 6 colegas daqui que tinham acabado o curso comigo. Eu disse, ei, bicho, bora para Manaus, vamos, se a gente ficar todo mundo é bacana. Aí fomos os 7, passamos os 7. Os 7. Passamos, fizemos um consulado paraibano lá em Manaus. E ficou quanto tempo em Manaus? Eu passei pouquíssimo tempo lá porque apareceu uma oportunidade de uma especialização nos Estados Unidos. Então, de Manaus eu fui para os Estados Unidos. Passei um ano praticamente só. Aí fui para lá, fiz a especialização, entrei no mestrado, mas já tinha vencido minha cota de Estados Unidos. Aí eu queria voltar de todo jeito, mas não queria voltar nem para Manaus, que era na época, hoje é maravilhoso, na época era bem complicado, estou falando de 92. Aí surgiu o concurso lá do Rio Grande do Norte. Aí eu fiz o concurso e estou lá até hoje. Já para professor de violino? Aí era para fazer exatamente o que eu queria realmente, professor de instrumento. Alguns desses que foram lá para Manaus tinham que dar aula de teoria, de história da música. Eu queria dar aula de instrumento. E nem sempre é fácil ter concurso específico para um instrumento. Sempre é instrumento mais filosofia, mais estética, mais harmonia. E eu queria só isso aí. Instrumento. E foi isso. Aí estou lá já tem uns dias já. Na verdade, 31 anos. 31 anos. Muitos alunos já passaram por você. Muitos. Como é que você avalia ao longo desse tempo, Hooker, o interesse, né, dos jovens pela música como carreira? Excelente pergunta, Camila. Veja, quando a gente fala em ser músico, em fazer música, são as 2 perguntas que eu mais respondi na minha vida. Como é seu nome? Hooker? Não, eu estou falando de seu nome, né? Não é apelido. Não, Hooker, tá aí, tem que explicar. E você faz o quê? Eu digo, eu sou músico. Não, eu sei que você é músico. Eu perguntei de profissão. Enfim. Então, não é uma carreira fácil, mas é uma carreira possível e é uma carreira que ela pode dar um bom retorno, até financeiro, se você souber gerir a sua carreira, se você souber o que você deve fazer, como você deve se preparar. Vai ter gente que vai ter um perfil mais didático, vai ter gente que vai ter um perfil mais de performance, vai ter gente que vai ter um perfil dos 2 e pode se dividir. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, a gente não escolhe bem a arte escolhe a gente. Então, assim, precisa de muita coragem e precisa de muito estudo. E aquilo que eu te falei, o pior é que qualquer um pode ser qualquer coisa, eu acho, mas quando você lida com arte, lida com alguma coisa meio fora do 2 mais 2, totalmente subjetiva, precisa de um quê a mais. Eu não sou daqueles que dizem, não, tem que ter talento para fazer. Não, eu acho que qualquer um é capaz de fazer. Só que sempre tem aquele... Todo mundo é igual, né? Mas tem uns que são mais iguais, assim. Aí esses aí conseguem uns mais iguais que os outros. É. Mas, voltando a essa questão de que é uma carreira possível, você acha que tem diferença numa carreira para um músico erudito, posso dizer? Sim. Para um músico popular? Sim. Tem. A carreira da música erudita, ela é mais
digamos, viável do que uma carreira na música popular? Depende, depende. A carreira erudita, ela requer uma formação muito maior. Ela requer uma formação maior. Você, não que para você entrar numa orquestra você precise ter um curso superior, um mestrado, um doutorado, não. Algumas pedem, mas a maioria não. Mas assim, requer um tempo muito maior de preparação. A música popular, sem querer desmerecer absolutamente, mas assim, às vezes você tem um insight, uma ideia, uma coisa, e você vira um hit, vira um sucesso, às vezes meio efêmero, mas, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro ela, quarta ela, aí pronto, aí vira, todo mundo canta, a pessoa ganha milhões e... Enfim, e a carreira erudita, ela não é uma carreira de multidões, ela é uma carreira, e está tudo bem, ela é uma carreira mais solitária no sentido de preparação, os concertos, você vê uma apresentação aqui, que já fizemos várias aqui, é diferente de uma apresentação num estádio de futebol com 100 mil pessoas, mas ambas, assim, mas para ser bom, para ter realmente essa coisa, esse sucesso, você vê a diferença. Tantas pessoas que tentam e só alguns conseguem. A música erudita ainda é uma coisa pouco acessível, eu diria. Você concorda? Tanto de maneira geral para o público, também como alunos, como estudantes. Assim, não é uma coisa que está tão acessível, tão popularizada. Cresceu muito nos últimos tempos, mas eu tenho que concordar com você que não é uma coisa assim. Então, você olha assim, lá em Natal, existe um movimento muito forte das igrejas. Então, por exemplo, tem igrejas lá que tem orquestra que tem 50 primeiros violinos, 50 segundos violinos, assim, é muita gente. E aí é fácil de você pensar pessoas assim diferenciadas e a gente consegue trazer para a universidade. Mas assim, para o grande público, ainda é uma coisa muito... É uma ideia distante. Que assim, ainda é um pouco distante. Mas assim, eu não concordo com aquilo que o povo diz. Música clássica é uma música difícil, música erudita é uma música inacessível. Eu tenho um exemplo, por exemplo, na época que eu era espala da Orquestra da Paraíba, chegou um convite da comunidade, Associação Comunitária de Mangabeira, para tocar lá. E a pessoa, mas Mangabeira, será que vai rolar, não sei o quê, o povo vai gostar da gente tocar. E o cara pediu que tocasse o repertório da orquestra. Não era a orquestra lá para tocar música, não, queria que fosse o repertório de orquestra. E a gente foi tocar lá. E foi, assim, uma receptividade impressionante. Assim, o povo gostou, a gente tocando repertório de concerto. Claro, os clássicos mais populares, mais acessíveis, mais música erudita pura. E quando foi um mês depois, chegou um abaixo-assinado com mais de 2.000 assinaturas pedindo para a orquestra voltar lá. Ou seja, não é que o povo não gosta, o povo não tem acesso. Entendeu? Ruki, qual foi o concerto mais marcante para você, que você tenha participado, claro? Essa pergunta é difícil, né? Assim, a música deu muitas oportunidades assim para mim de estar em lugares assim que eu nunca imaginei que eu poderia estar. Então, sabe, tocar em grandes palcos na Europa, na Alemanha, na França, na Espanha, na Itália, Dubai, Nova York. Claro que cada um tem a sua importância, magia. Tem a magia, tem aquele momento. Em Nova York eu toquei no centro do Mikhail Baryshnikov, que é um prédio lá que cada andar é de uma arte. É um andar só de teatro, aí tem salas, tem um teatro. Dança tem bem uns 3 ou 4, mas um só de música clássica, com toda a acústica preparada para isso. Então, assim, foram momentos, mas assim, eu acho que pela energia da história, eu sempre coloco 2 apresentações que me marcaram muito. Essa do Papa Francisco, pela emoção, pela energia, por aquele momento,
pelo perigo que eu corri, que eu estava com a ideia fixa, que eu estava com a foto, e eu ia me levantar, ia quebrar o protocolo, ia pedir para ele abençoar a foto da minha família. E todo mundo dizendo, você é louco, você não vai fazer isso. Chegou todo mundo lá dizendo, rapaz, se você fizer isso, vai dar problema. Tá, ok. Você não vai fazer não, né? Eu disse... Vou não, vou não. Vou não. Aí, no dia anterior, a gente tocou na embaixada, lá em Roma. E aí, eu solei o concerto lá e o embaixador, assim, veio muito animado falar comigo, disse que tinha gostado muito, que conhecia a música armorial, conhecia o Ariano Suassuna, tal, aquela coisa toda. Aí disse, você está precisando de alguma coisa aqui em Roma? Eu disse, hoje não. Ele disse, por quê? Agora amanhã talvez, né? Se eu for preso, alguma coisa. Aí eu disse, não, porque eu andava já com a foto, eu estou com essa foto aqui, e eu vou me levantar e vou pedir para o Papa abençoar. Ele fez, não faça isso não, porque é onde a gente dá problema. Tem um dia que o Papa vai ali na rua e tem a segurança lá e você pode chegar e dizer, mas nesse dia a gente já vai ter voltado. E aí nós tocamos e antes lá era uma sala muito grande, a Sala Paulo VI, e tinha 2 saídas. Aí eu perguntei para o cara da segurança, eu digo, peraí, o Papa sai por lá ou por aqui, por onde a gente sai? Ele fez, depende. Isso depende de quê? Então, normalmente, quando ele gosta, ele vem aqui e vem falar com o pessoal. Quando ele está cansado, alguma coisa não é muito interessante, aí ele vai para ali e vai embora. Aí eu disse, o pessoal disse, gente, vamos tocar como se fosse a última vez, né, para ver se ele vem. E aí veio e acabou que eu quebrei o protocolo, eu levantei, ele foi muito gentil, ele segurou na minha mão, fez a bênção em latim. E foi assim uma emoção absolutamente indescritível, porque é um homem, um senhor, assim, eu já tinha uma certa fragilidade física, assim, ele andava meio, que tinha um problema na bacia, né? Depois veio o problema respiratório. Mas um senhor como outro qualquer, com uma roupa engraçada, mas com uma energia, com um negócio que quando parou tudo, eu passei, sem brincadeira, uns 40 minutos chorando. E não sabia o que era um negócio, sabe, pela energia, foi muito marcante. E a outra foi em 2013, lá em Parintins, quando foi o centenário do Festival Folclórico, e eu tinha ido no ano anterior como jurado do festival, lá do Boi Garantido e o Boi Caprichoso, e enquanto jurado tive que ser imparcial, mas assim me apaixonei loucamente pelo Boi Vermelho, pelo Boi Garantido. E no ano seguinte eu fui convidado para tocar na arena. E assim, mas tocar na arena, tocar uma música e tal. Eu soube na tarde do negócio que eu ia tocar a 50 metros de altura num guindastezinho. Na época não havia drones, eram os helicópteros lá do negócio e todo mundo dizendo, rapaz, aquilo é perigoso. Eu disse, mas só que era tanta adrenalina que aí eu fui. Assim, Evana só soube na hora, assim. E aquilo foi incrível, porque assim, você toca o negócio, aí você vê aquela arena, são 30 mil pessoas, 15 mil vermelha, 15 mil azul, e ficava um bombeiro aqui no meu ponto, dizendo para eu não olhar para baixo, que vinha um helicóptero e eu tocando. Ele só, cuidado, bota o corpo para trás, porque vai vir o deslocamento de ar assim. E eu não via nada. E não sem ensaio, sem nada. Não, que ensaio? Já valendo. Não, se ensaiar, o outro descobre e tenta fazer igual. Era um elemento surpresa na apresentação. Surpresa. E você tocou o quê? Eu toquei Vermelho. Vermelho. Quer tocar um trechinho? Vermelho eu fiz uma espécie de um arranjozinho eu tocava e depois o apresentador do Boi fazia recitava um negócio lá.
você olhava, aí você via do meu lado esquerdo assim, 15 mil pessoas assim, você via o povo gritando e você sentia aquele negócio. E do outro lado, 15 mil, assim, eu acho que desejando que arrebentasse com o cabo lá, eu me espatifasse embaixo, assim, eles têm que ficar em silêncio, a torcida adversária tem que passar as 2 horas e meia do espetáculo do outro em completo silêncio, senão perde ponto na contagem. Então, essa foi uma experiência também muito marcante, porque foi uma energia, um negócio surreal. Que você sai. Para tu ter uma ideia, quando eu saí de lá e fui para a arena, aí fui lá para o camarote onde estava Evandro, o pessoal, aí estava o Romário. E aí, Romário, tal, não sei o quê. Aí eu disse, vamos lá tirar uma foto, vamos. Ah, vamos, não gosto muito dessas teatagens, não, mas vamos. Aí quando eu cheguei assim, aí eu disse, oi Romário, eu ainda estava com a roupa, né? Com um chapéu, com a roupa toda colorida. Aí ele olhou assim para mim e fez, ô parceiro, era tu que estava tocando ali em cima? Aí eu disse, era. Pô, eu queria tirar uma foto contigo aí. Olha aí. Era ele pedindo pra mulher tirar uma foto com ele. Virou o ídolo. Aí eu não vou negar uma foto para Romário, né? Não. Hulk, aí você também criou lá por 2002, começou o Quinteto Irapuru. Quinteto Irapuru. Com o Quinteto você gravou um álbum muito especial com Sivuca, que foi premiado, ganhou vencedor do Prêmio Tim. Conta como é que foi gravar com Sivuca, fazer shows com Sivuca, como é que foi esse momento? Foi mágico, né? A gente tinha, o Quinteto surge em 2002 e a gente começou a tocar, era uma novidade, a gente começou a tocar muito, ser chamado, tudo, ganhar uns cachês e a gente disse, a gente precisa gravar alguma coisa, precisa gravar um CD e tal, e a gente começou a juntar, todo mundo juntando cachê, alguns a gente pegava tudo e botava lá numa conta. E aí veio a notícia de que Sivuca estaria se mudando definitivamente para João Pessoa. E tinha uma música que chama Homenagem à Velha Guarda, que eu tinha um arranjo dessa música, eu tinha escrito. E eu sabia que o direito de gravação dessa música era bem caro, né? Então, como Sivuca era amigo do meu pai e tal, tudo, aí a gente resolveu fazer uma espécie de homenagem / Arapuca, né? Então a gente combinou um churrasco lá em casa, tal, chamou Sivuca, chamou as pessoas e ofereceu um sarau para ele, né? O quinteto ia tocar. E a gente falou para ele, Sivuca, vai, o meu quinteto, você vai conhecer meu quinteto, tal, tudo. Aí chamamos algumas pessoas, o pessoal algumas pessoas de imprensa, de jornal, tal. E qual era a Arapuca? Em determinado momento do sarau, a gente tocava a Homenagem à Velha Guarda. Aí, se ele gostasse, se você gostou dessa, inclusive, olha, a gente está até aqui com autorização aqui, você podia assinar essa. Aproveitando o embalo, já com a caneta, tal, assina aqui, tem um X e tal. Aí, o tiro saiu pela culatra, ou não, porque quando a gente tocou lá, tudo, né, essa era churrasco, era cerveja, tava bacana a festa. Aí, quando a gente deu para ele, assim, se você podia assinar, aí ele olhou assim e fez, não. Eu digo, beleza, aí já fica os cifrõezinhos assim, né? O que a gente gastou no churrasco, na cerveja e tal, assim, não, né? Não. Eu quero gravar um disco completo com vocês. Aí disse, Glorinha, peça aí, pedido pro motorista dele, pega ali. Aí trouxe a sanfona dele, que estava no carro, e uns papéis. Ele tinha passado a noite anterior fazendo um arranjo pra gente, pra tocar no sarau. Que era justamente Em Nome do Amor, que é a música que depois foi tema da novela do Velho Chico. E aí a gente não acredita, como assim, tal, o manuscrito dele e tal, e aí a gente fez o primeiro ensaio ali naquele momento. E aí pronto, eu disse, Sivuca, a gente tá com a grana para pagar estúdio, tudo. Ele fez, pronto, vocês entrem com a produção que eu entro com o meu nome. Então assim, antes a gente já tinha ido atrás de gravadora, é um quinteto novo, Quinteto Irapuru, ninguém respondia. Queria. Aí quando a gente estava com o projeto Sivuca, Quinteto Irapuru, era o contrário. Era, não, rapaz, lance por a gente. E na época a Quarupi, que ela tinha toda essa veia aí instrumental, eles que gravaram, que ofereceu as melhores condições para a gente. E aí esse disco rodou o mundo. Esse disco vendeu muito mais na Europa do que no Brasil.
e ganhou assim, críticas fantásticas lá na França, principalmente, que ele morou na França, em Nova York, quando ele morou também. Na Suécia, que ele passou, ele fez muito trabalho na Escandinávia, e assim, teve uma aceitação muito grande, e culminou com o prêmio TIM. Foram 4 indicações e um prêmio de melhor arranjo para o disco. 2004, eu acho. O prêmio, né? O prêmio foi. Isso. Bem especial, né? E vocês chegaram a fazer shows também desse disco? Fizemos vários shows com ele. Sivuca era muito... era um ser humano único, sabe? Ele também tinha essa coisa, essa energia do Papa. Sivuca tinha muito isso. Às vezes ele estava meio debilitado por conta dos problemas dele, de saúde, mas quando ele pegava o instrumento e a gente ia tocar, ele corava, sabe? Uma característica interessante desse disco. Esse disco, ele é ao vivo em estúdio. O que é isso? É tipo a gente aqui, né? Segue sem parar. Segue sem parar. Só que um quinteto, tal, sempre dá algum problema, né? Sim. Então não tinha... Você podia fazer por partes e assim, ao invés de gastar 20 períodos, a gente gastaria 2, mas gastamos os 20. Então tem uma... Por quê? Porque errava um negócio, mas já está perto, mas tem uma pausa aqui, é só... Não, vamos fazer. Aí um belo dia a gente estava gravando, era Choro de Cordel, aliás, Sanhauá, e quando é no final faz pá, só um acorde. E é uma música difícil, rapaz, a gente repetia, ninguém aguentava mais, já era tipo 10h30 da noite, e a gente lá desde 2 da tarde, ninguém suportava mais, assim, todo mundo... No limite, até que teve aquela, sabe aquele take que começa e olha um para o outro e diz, pô, tá dando certo, agora vai, agora. Sabe, a gente feliz, e aí... O último acorde, eu digo, não. Aí eu disse, bom, maestro, dado o avançar da hora, eu acho que como tem 3 tempos de pausa aí, a gente pode fazer só esse acorde, né? Porque ficou fantástica. Aí, Sérgio Galo, bota aí, por favor. Aí a gente ouviu, tava assim, perfeita. Aí eu disse, né, maestro, a gente pode fazer só o acorde, né? Ele fez, não. Aí eu digo, agora eu vou peitar o maestro. Eu disse, por que não, maestro? Ele fez, porque a alma é outra. Eita. Silêncio, né? E refizeram toda. Opa! Saudade do maestro. Eita, muita história, né? Muita, né? Nesse dia acho que a gente saiu de lá umas 2 da manhã. E aí quando foi fazer a outra, já não dava mais. Eu ainda disse, maestro, a alma, né? Não tem uma alma parecida, não tem não. Aí ele dizia, como é que eu vou dizer que o negócio é gravado ao vivo se não foi ao vivo? Eu disse, mas quem é que vai saber? Ele fez, eu. Eita. Não tinha acordo, não. Não tem escapatória. E assim foi. E ficou maravilhoso. Ficou lindo, até hoje eu ouço esse disco, tá lá, quem quiser ouvir, tá lá em todas as plataformas aí, põe lá, Sivuca e Quinteto Irapuru. É lindo esse disco. Sivuca tinha uma coisa, para quem toca instrumento de cordas, a gente tem uma marcaçãozinha que é um V e uma coisinha assim, que é para indicar quando o arco é para baixo e quando o arco é para cima. E Sivuca fazia isso na partitura dele. Aí uma vez eu olhei, eu vi, aí tinha lá arcadas, né, na partitura, aí e ele às vezes me perguntava, ele me chamava de maestro também, ele fazia, maestro, isso aí você faz para baixo ou para cima? Aí eu digo, eu faço para baixo, mas por quê? Ele fez, não, só para saber. Aí ele pegava a canetinha dele, aí já botava assim. Aí uma vez eu perguntei para ele, aí eu disse, mas como assim, por quê? Ele fez, não, porque quando o fole está abrindo, eu uso essa coisa da gravidade aqui, que é o que vocês usam quando o arco está para baixo. E quando o arco vai para cima, vocês empurram. E eu empurro também o fole. Isso faz diferença. Poxa. Aí eu digo, será que faz diferença? Até que saiu uma crítica no Le Figaro. E o crítico lá musical disse,
Sivuca conseguiu uma coisa incrível, fez a sanfona parecer um instrumento de corda, porque parece que ele usa arco na sanfona. E o cara não sabia disso. Olha só. Mas aí você vê, quem Percebeu. entende, é uma sutileza, mas é aquilo que a gente falou lá atrás. É essa sutileza que faz a diferença. Qualquer um pode gravar, botar uma sanfona com quinteto, qualquer um pode fazer. Mas jamais vai ser o primeiro, que foi a primeira vez na história quinteto de cordas e sanfona. Isso. Depois teve vários que fizeram, mas o primeiro fomos nós, no mundo. Maravilha. Aí isso aí é um orgulho realmente que eu tenho. E ele ainda foi tão generoso que o disco são 12 faixas, ele sabia que eu compunha, que Ercílio compunha também. Aí ele disse, não, bota 8 minhas de Glória, bota 2 suas e 2 de Ercílio. Aí eu digo, beleza. Aí a gente botou de Ercílio o Chibanca no Irapuru e Espreguiçando, e eu coloquei o Luz, que é aquele movimento lento, e o Minha Luísa. E aí foi, na época era legal, de vez em quando chegava e-mail dizendo, estava lá na playlist de uma rádio na Itália, de uma rádio na Inglaterra, tudo. Foi Como bacana. é que é ver uma música sua girando por aí? É a sensação que valeu a pena. E a Camerata? E o Instituto Paraíba? Eita, isso aí foi a ressurreição de Hooker. Porque chega um ponto, a gente vai chegar na idade, você vai tipo meio que cumprindo aquilo que quando o Hooker garoto de 14 anos, quando Isabel me pegou no braço para perguntar se eu ia morrer de fome tocando violão, quando eu começo a entender de música, quando eu começo a decidir que eu quero ser violinista, que eu quero ser músico, eu estabeleci para mim mesmo alguns sonhos, algumas metas. Que concertos eu quero tocar, onde eu quero tocar, os lugares que eu quero tocar, dizer, eu toquei nesse lugar, nesse país, tal, tudo. E a gente vai conseguindo garimpar essas coisas, tal, vai fazendo, aí chega um ponto que aí você faz 50 anos, né? E 50 anos era uma idade, quando eu era mais jovem, eu dizia, só vou tocar até os 50 anos, depois não quero mais, já deu. E quando eu fiz 50 anos, foi em plena pandemia. Então, imagina, 50 anos na pandemia, tal, todo esse bicho, já vou parar. Não quero mais não. Aí entrei no curso de psicologia. Aí me apaixonei pela psicologia também. Acho que talvez até essa psicologia tem uma retomada aí, talvez, daquela medicina lá atrás? Não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que sim, porque a coisa da neurologia, da neuroanatomia, com as psicopatologias, tudo, tem tudo a ver. Só que eu acho a psicologia muito mais artística do que a medicina. Sim. Ela subjetiva, né? Ela é subjetiva, ela é arte pura, ela não desmerecendo, né, que a medicina é belíssima também, mas a psicologia é diferente. Então, eu estava assim, meio no ocaso do músico, né? Já deu, vou lá cumprir o tempo que falta lá na universidade. Natal, na universidade, vou me aposentar e vou ser um psicólogo que toca violino no sabadinho bom. Estava pensando meio assim, voltar a tocar o chorinho lá de 84, tocar no violino. Sem aquela obrigação de estudar, da precisão técnica, de estar estudando escala. Não, quero agora curtir, fazer o que eu gosto no violino, que é simplesmente tocar sem compromisso. Tocar lá no Boi Garantido, essas coisas. Pelo prazer de tocar, né? Pelo prazer, pelo simples prazer de tocar, sem ter que... Sabe, jogador de futebol que mesmo ainda podendo jogar profissionalmente, resolve ficar batendo pelada com os amigos. Pronto, era isso que eu queria, ficar batendo pelada com os amigos. E aí um belo dia eu recebo o telefonema de uns jovens sonhadores com um tal do Instituto Cultural Paraíba, com a Camerata Paraíba, com entusiasmo juvenil. Aí eu comecei a ver aquele entusiasmo e digo, oh, meu Deus, os bichinhos tão esperançosos, tudo, mas essa escola que vocês estão querendo entrar, eu já fui expulso, já não... E aí eles me convidaram, olha, a gente queria que você assumisse, você é uma referência aqui e tal. Eu disse, gente, eu tô velho, não tô nem estudando mais direito. Não, mas você... Você vai ser o diretor artístico da Camerata Paraíba. Eu disse, o que é essa Camerata Paraíba? Eles disseram, não, um instituto
é uma organização sem fins lucrativos, que ela tem basicamente 3 linhas, que é a linha social, já me toca muito essa coisa social. Tem o Conservatório José Siqueira e tem a Camerata Paraíba, que é a linha de performance. E eu digo, e sim, isso toca o quê? Não, você vai ser o diretor artístico, você vai dizer o que é que a gente vai tocar. Aí a princípio eu falei com a Evandra, eu disse, não quero não vou não, vou agradecer e vou dizer que não. Mas aí depois eles insistiram mais, sabe? E eu disse, era tantos elogios, assim dizer. Aí Denise falava que quando ela era adolescente me viu tocar e achou a coisa mais linda do mundo, e eu era uma referência, digo, um negócio de referência. Parece, né, negócio qual é a referência? Com glúten, sem glúten, sei lá. Aí eu disse, tá bom. Eu vou dar uma chance a esses jovens aí, né? Aí fui. E o que foi que eu encontrei nesse ambiente? Encontrei pessoas extremamente bem intencionadas, extremamente organizadas, extremamente trabalhadoras, extremamente sonhadoras. E ainda por cima, pessoas maravilhosas e ainda por cima, grandes músicos. Sim. Aí eu disse, eu acho que esse é meu lugar, né? Eu acho que esse é meu lugar. Então, fiz o primeiro concerto, que acho que você assistiu, foi aquele concerto lá na São Francisco, Sim. 2022, eu acho. E aí já estou aí há 3 anos à frente da Camerata, uma das direções do Instituto. E esse aí é uma coisa que você falou do orgulho. Eu tenho orgulho do disco de Sivuca, dos concertos que eu já fiz, tudo. Eu tenho muito orgulho de estar nesse projeto, porque esse projeto, eu falo sem medo de errar, vai ser um divisor de águas para o artista, músico paraibano brasileiro, porque é uma coisa de baixo para cima, sabe? É uma coisa feita por artistas, gerido por artistas, que não dependemos de governo, que não dependemos de nada. Vez por outra tem um político que quer dar uma, como é que é negócio? Verba de gabinete para a gente desenvolver um projeto social, e a gente aceita, claro. Tudo prestado conta, tudo um negócio, tudo organizado. Mas, assim, é uma coisa que já está dando algum retorno, e é muito bacana você ter algum retorno sabendo que a gente não deve nada a ninguém. Muito pelo contrário, é uma coisa nossa, da gente para a gente. É isto. Como é que você vê esse mercado, Hooker, da música na Paraíba hoje? Hoje a gente tem aqui a orquestra municipal, a orquestra jovem, a sinfônica, a orquestra da universidade. E tem gente que toca em 2, 3 dessas aí. Então é tipo assim, muda o nome e quase as mesmas pessoas. O elenco. A orquestra sinfônica faz acho que uns 20 anos que não abre concurso. O quadro cada vez diminuindo mais, com aposentadorias, com falecimentos mesmo. E é complicado. A orquestra jovem paga bolsa, a orquestra da prefeitura também paga, como se fosse carro comissionado, você não tem muitos direitos e tal, tudo. Aí, a da universidade é um concurso federal, ok. Mas, assim, não é fácil você convencer uma pessoa que quer estudar, vá que você está com seu futuro garantido. Então, o que é que acontece? Os bons saem. Os bons vão embora. Por quê? Porque não há mercado. Então, só voltando um pouco à Camerata Paraíba, essa galera que está na Camerata Paraíba, que está à frente, todos eles foram para fora e resolveram voltar por achar absurdo você ter que ir para fora para poder vencer. Prosperar. Entendeu? Então, assim, por quê? Por que a gente tem que sair? A gente tem que ficar na nossa terra e fazer bem aqui, porque público tem. Público tem. Você já viu esse teatro aqui muitas vezes lotado com músicos paraibanos. Sim. Então, qual é o problema? Em algum lugar a conta não fecha. Em algum lugar a conta não fecha. E que lugar é esse? A gente está tentando descobrir. A gente está justamente tentando ver, tentando ir aonde estão as coisas. O Festival de Areia. Há 2 anos
veio um rapaz de Catolé do Rocha tocando viola. O professor, quando viu lá, disse, como assim? Como assim? Disse, não, ele está tocando, mas assim, um espetáculo, menino. Tocava num instrumento que, pelo amor de Deus, era muito, muito ruim. Aí estava o superintendente do Sesc, os professores lá foram falar com o chefão do Sesc lá, disse, olha, tem um menino assim que é extraordinário, tal, só que o instrumento dele é impossível de tocar. Aí o maestro falou lá, tudo, aí o cara bancou um instrumento para esse menino hoje está na Louisiana, nos Estados Unidos, sabe? E já é um destaque na universidade lá. E estava perdido em Catolé do Rocha. Sivuca dizia muito isso. Sivuca dizia, Paraíba é uma Viena. É muito talento. Sim. Aí você vai para o interior, as bandas de música, Radegundes Feitosa, Costinha, Bobó, assim, gente que está aí em grandes postos, em grandes orquestras do interior da Paraíba. E aqui também tem muita gente, pelo amor de Deus. E por que essas pessoas, aí você vê muitos assim, fulano é maravilhoso, mas tem que fazer medicina ou direito. Quantos talentos se perdem, né? Aí... porque ninguém vem me dizer que um cara com talento extraordinário para a música vai ser um ortopedista extraordinário, porque não necessariamente. Pode até ser. Mais difícil que seja, né? Eu acho. Eu acho difícil. Ruquinho, vamos para os finalmente. Vamos, Meletinho. Vou fazer aqui rapidinho um bate-bola contigo. Eita. E o que vier, você responde. Associação Livre de Freud. Vai lá. A peça mais difícil que você já tocou até hoje? Concerto de Brahms, opus 77 em Ré maior, para violino e orquestra. A que você mais gosta de tocar? Concerto de Brahms, opus 77, concerto para violino e orquestra. Estudou tanto que... Estudei tanto, toquei tanto. Que passou a gostar. Passei muito, é uma obra divina. Você comentou aí que virou uma referência, né? Foi citado pelo próprio pessoal do Instituto da Camerata como referência. Quem são as tuas referências? No violino, Henrik Schering, um violinista polonês, incrível. Compositor Brahms, maestro Eleazar de Carvalho, psicólogo Lacan. Um professor que te marcou? Professor Miguel de Brito Lira Filho, professor de literatura do IPEP, hoje é juiz de direito. Música erudita ou música popular? Música boa. O que é música boa? A que me faz feliz eu ouvir. Pode ser uma sinfonia de Beethoven, pode ser Mon amour, ma belle, ma femme, de Reginaldo Rossi. Se eu tiver a fim de ouvir e aquilo vai me fazer feliz, não tem muita diferença. Ela é boa naquele momento. Para você, música é? Música é vida. A partir do momento lá da medicina, eu descobri que eu ia viver para a música e pela música. E da música. Sim. Tocar outras pessoas. Como é? Que sensação, um sentimento, assim, quando você termina um concerto? É mágico. É mágico. Você vê pessoas que emocionam. Era só para dizer uma palavra, porque eu vou te dar Pode seguir. Teve uma coisa incrível. Eu fiz um concerto uma vez. Mas também não... Não, é rápido. Um concerto em Granada, na Espanha. E era um concerto armorial e o segundo movimento era um recitativo, um aboio. E quando acabou o concerto, veio um senhor de barba assim, aí olhou e disse, posso lhe dar os parabéns? Eu disse, você é brasileiro? Aí o cara disse, eu sou fulano de tal. O cara era percussionista de Paco de Lucia. Ele disse, eu sou do interior da Bahia e faz 18 anos que eu não vou na Bahia. E esse segundo movimento, você tocando, eu senti gosto de queijo de coalho. Nossa, acabou, né, Ali? Não precisa dizer nada, né? Mais nada. Ruque, muito obrigada pela presença, pela participação, pelo seu tempo aqui. Obrigado. Compartilhar É um prazer a sua história. estar aqui participar desse projeto, porque nesse palco eu fui o primeiro primeiro músico, né? Eu acho. Foi antes sim. De ser inaugurado Foi aqui. Sim. Então, muito obrigado pelo convite, sucesso para o programa, já é sucesso, vocês são demais, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigada, Ruquinho, obrigada a vocês, até o próximo episódio.